Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em 1 Samuel, capítulo 21, do 10 ao 15, capítulo 2, versículo 1 e 2. Abram suas Bíblias lá em 1 Samuel. Não tem pressa. 1 Samuel é logo no começo. Depois de Juízes. Todos encontraram. É bom porque os irmãos vão logo aprendendo a manusear a palavra de Deus, né? Isso é muito maravilhoso. Todos encontraram? Vamos ler? O assunto da leitura é: Davi foge para Aquis, rei de Gate. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesse este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos, toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Vamos orar? Amado Pai, louvado seja o teu nome. Estamos diante da tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações, nos fortalece com o teu Santo Espírito, e ser conosco todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós, nos nossos dias, nós temos acompanhado de perto, através das informações, de muitas pessoas que se deslocam através do mar Mediterrâneo, com aquelas embarcações frágeis, e muitas delas já têm se naufragado. Às vezes a guarda costeira socorre aquela gente, e muita gente tem se refugiado na França, outros em outros países, naquela região. Imagine
nos dias de hoje como é, e nos dias de Davi, quando tudo era as nações inimigas do povo de Israel, né? Era um inimigo, onde havia aquelas guerras frequentemente. Mas uma das guerras que mais prejudica o ser humano é a guerra em família, é a guerra entre si, aquela guerra sorrateira que tem atrapalhado a vida do povo de Deus. Nos dias de Davi não foi diferente. Não foi diferente. É igualmente os nossos dias, sendo que hoje é outra geração. Nos dias de Davi era a geração do tempo de Davi. Mas eu quero trazer como tema da nossa reflexão nessa noite, aliás, o título da reflexão é O Agir de Deus. O agir de Deus. E o tema, nós anotamos aqui, que os irmãos prestem bem atenção ao tema, que o tema ele é importante para entender a mensagem. Nós só entendemos bem a mensagem quando nós compreendemos o tema, né? Entendemos o tema. Isso é muito importante. E como é que vai dizer esse tema? Compromisso com Deus em todo o tempo. Esse é o tema da nossa reflexão. Compromisso com Deus em todo o tempo. Isso é muito importante. E vem uma pergunta, por quê? Por que compromisso com Deus em todo o tempo? É porque o tempo ele pertence a Deus, né? O tempo pertence a Ele. Ele sabe o nosso dia, os nossos dias. Quando nós lemos o Salmo 139, podemos observar que Deus nos conhece, Ele nos sonda e nos conhece. Diz que nem a palavra chega à boca, Ele já sabe. E se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, Ele está lá, Ele sabe. Se subir às alturas, Ele está lá também. Se nós pegamos as asas da alva, da estrela, e partimos para o infinito, até ali a sua mão nos guiará. Então Deus ele está em todo lugar. Está em todo lugar. Então devemos ter compromisso com esse Deus que age, que conhece, que vê as nossas necessidades urgentes. As necessidades urgentes. Ele sabe o necessário, o importante para que os seus servos se confortem nos momentos difíceis da vida, seja nos momentos de família, seja no momento de igreja, seja no momento do governo, das autoridades constituídas. Então, o agir de Deus se faz presente. E para que o agir de Deus se faça presente, é necessário que tenhamos compromisso com Deus em todo o tempo. O texto que nós lemos é um texto muito interessante. Ele traz apenas dois assuntos. Dois assuntos. O primeiro é o assunto de Davi. Davi, ele foge de Saul. Fugiu de Saul. Por que fugiu de Saul? A gente, para entender bem essa mensagem, precisamos entender que Saul foi um homem ungido com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus, ele foi ungido. Por que foi ungido? Samuel era o profeta, era o juiz, era aquele que mandava no povo, que orientava o povo com a palavra de Deus. Ele era o porta-voz de Deus ao povo de Israel. Mas, ao longo da história, a gente sabe que o povo sempre tem suas falhas. Todos têm suas falhas. Há um germe chamado o germe do pecado, que tem atrapalhado a vida do ser humano, desde o seu nascimento até a vinda do Senhor, até o último dia, né? E
Saul, ele foi ungido pela permissão de Deus. Foi ungido. Por quê? Porque o povo um dia disseram assim a Samuel: nós queremos um rei que faça as nossas guerras, que ande diante de nós, né? Um rei que esteja sempre aos nossos lados. Aí Samuel não gostou, porque ele era o juiz e era sacerdote. Aí ele disse: eu vou consultar o Senhor. E foi consultar a Deus, e Deus disse: ouça o povo, deixe o povo, faça a vontade do povo, né? Agora, um recadinho para o povo, né? O rei quer o melhor para si, o rei quer o melhor. Vossos filhos para trabalhar nas suas máquinas de guerra, no campo, né? Para trabalhar para o rei. As filhas, cozinheira, perfumista. Então, toda gente era ocupada. E o povo do campo era para trabalhar e pagar o imposto, né, devido, como mandava a lei. Né? E o povo ouviu a resposta e disse: não, mas nós queremos um rei que esteja aqui ao nosso lado. Aí, tá certo, Senhor, o povo quer um rei, unja um rei, unja um rei. Naquele tempo era um sistema assim, tribal, por causa das descendências das tribos, né? Mas era um sistema assim, patriarcal, em que os pais eram quem mandava nos filhos, né? Os filhos não eram como hoje, os filhos tinham que ser obedientes. No caso de Saul, perdeu-se umas jumentas, né? E o pai mandou: vá procurar as jumentas. E ele foi procurar. Passou 3 dias procurando e não encontrou essas jumentas. Ele disse: bom, já que eu não encontrei, procurou em vários lugares, disse: agora eu vou consultar o vidente. Consultar o vidente, que era o profeta. Saiu à procura do profeta e encontrou. E o profeta disse: já estou sabendo de tudo, né? Deus já tinha informado. E ele ia ser o rei de Israel. O Saul, ele tinha uma presença maravilhosa, ele era alto, bonitão, né? Diz o texto sagrado que do sombro dos outros para cima, era com ele estava vendo tudo, né? Vendo tudo. Ele não era baixinho assim como eu, não. Ele era alto, um homem de grande presença, né? Que chamava a atenção de todos. E quando o povo viu, disse: é esse aí. Aí o profeta, que já sabia, ungiu. Todo aquele cerimonial, como era de praxe, ungiu. E ele passou a ser o rei de Israel. Foi empossado, tá? Mas ele não foi muito bem no seu reinado, porque ele foi eleito, ou escolhido, ou ungido, vamos dizer assim, né? Pela vontade dos homens, com a permissão de Deus. O outro caso é o caso de Davi. Davi foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. Diferente, né? É por isso que o tema nos ensina, dizendo: compromisso com Deus em todo o tempo. O jovem Davi era um jovem cuidadoso, obediente aos seus pais. Ele não era uma pessoa bem vista pela família, pelos seus irmãos, né? Que seus irmãos eram homens fortes, altos, não sei se era bonitão ou carrancudo, homens mais preparados assim para a guerra, né? Para a guerra. E como foram escolhidos para a guerra, para trabalhar, para ir para frente de batalha. E Davi, não, você vai cuidar das ovelhas, porque tem que ter uma pessoa para cuidar. A essa altura, Jessé, o belemita, já estava idoso, né? Então, o filho mais novo sempre é aquele que mais privilegiado. Os primogênitos, os outros não. Mas o novo, estava lá no cantinho dele, né? Vai cuidar das ovelhas. Quando Deus ordena a Samuel para ungir Davi, para ser o rei de Israel,
Aí Samuel fez assim, o corpo mole, na nossa linguagem, né? Mas, Senhor, e ungir Davi, se Saul souber, ele não vai me tirar a vida. Ele disse, não, leve um animal, uma novilha, né? Era praxe oferecer o sacrifício na cidade. Você vai, diga, vou sacrificar o Senhor. Vou sacrificar o Senhor. E ele foi. E lá, chegou na casa de Jessé, para ungir, juntou todos os filhos, os 7 filhos, era uma família grande, em volta da mesa, mas o Senhor falou através do Espírito Santo, disse, não é esse o primeiro. Passou Sama, passou um outro, sim, todos tinham seus nomes, né? E Deus confirmou que não era nenhum deles, não é nenhum desses aí. Aí o profeta disse, não tem mais nenhum outro filho, não? Disse, tem um pastorzinho de ovelha aí, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Ele disse, mande chamar. Ninguém sai de volta da mesa sem que primeiro ele não chegue. Sabe por quê? Porque o profeta, ele tinha compromisso com o Senhor. Por que tinha compromisso? Porque Deus havia dito a ele, não olhe o que está diante de si. O homem vê o coração, ou seja, o homem vê o que está diante de si, mas Deus vê o coração. Deus já tinha olhado o coração de todos os filhos de Jessé, mas primeiro ele já tinha conhecido o coração de Davi. Davi chegou, chamaram Davi, ele veio, é isso aí. E Davi foi ungido. Veja a diferença, né? A diferença. Enquanto Saul foi governar, em vez de consultar a Deus, né? Enquanto ele estava consultando a Deus, ele está indo bem. Mas um dia ele foi consultar a pitonisa de Endor, que é uma feiticeira, vamos dizer assim, né? Foi consultar ela, aí perdeu, né? O Espírito do Senhor. Olha o resultado. Começou um espírito mau, com a permissão de Deus, para tentá-lo diariamente. Aí disseram, está na cabeça dele, arranja uma pessoa para tocar aí, para aliviar. Aí disseram, tem um que toca muito bem, filho de Jessé Belemita, Davi é um grande músico, é pastor de vez. Manda chamar. O agir de Deus como faz, né? Manda chamar, porque ninguém sai daqui sem que primeiro calma. Mandaram chamar Davi, Saul mandou chamar, e Davi foi, levou a sua harpa, que ele dedilhava muito bem, tocava muito bem, e no momento em que ele tocava, Saul se confortava através da música, porque Deus havia capacitado Davi na música. Ele era músico, ele era compositor, né? Ele foi guerreiro, estrategista em guerra, né? Estrategista, escritor, poeta. O Salmo 119 é uma poesia hebraica, não é aramaica, nem outra língua, não, nem grego-romano, não. É hebraica, foi no tempo dos hebreus. E Davi, ele declamou aquela poesia lá do Salmo 19, que diz, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra sabedoria, outra noite. O sistema era assim. Hoje não, a gente lê os livros e vê, às vezes tem até desencontros, né? Mas faz parte da poesia. Isso é comum. Aqui o poeta Thaís sabe muito bem disso, o poeta Vitor. Eu tenho um irmão que ele é poeta. Todos os livros que ele escreve, eu já estou com 8 livros dele, de poesia, né? Está em casa, o livro. Mas eu já li, mas não sinto nada daqueles livros, né? Nada. Mas o que nós queremos dizer, que Davi foi o poeta.
E além de poeta, ele foi rei de Israel. Foi o rei de Israel. Mas o que nós queremos falar do texto é que com a perseguição de Saul a Davi, o texto nos informa que Davi foi procurar refúgio lá no rei de Gate, a Aquis, que era o rei. Indo até lá, os servos que já conhecia Davi, disse: esse não é Davi, aquele que louvava nas praças, né? O povo cantava, as mulheres cantavam. A mulher foi quem louvaram, que diz que Saul, ele venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Os seus 10 milhares. O texto sagrado nos informa que Davi, ele guardou em si aquelas palavras. Temeu, porque ele achou que poderia ser até morto pelo rei. Mas o agir de Deus se fazia presente. Deus, ele age nos momentos mais difíceis do servo de Deus, daqueles que têm compromisso com o Senhor, daqueles que têm compromisso, aqueles que está escrito no livro da vida, aquele que recebe a sua ordem, ainda que falhe, mas ele dá o castigo necessário para fazer o seu trabalho. O profeta Jonas foi um dele. O profeta Jonas. Deus disse: você vai à cidade de Nínive pregar o juízo de Deus aos ninivitas. Mas Jonas achou que aquilo era um trabalho infrutífero. Por quê? Pregar para os ninivitas, que eles era a capital dos assírios, um povo violento, mau, perseguidor, né? Povo violento, povo mau. E pegar para esse povo não é possível, né? Isso nós estamos falando nesse texto, nessa parte, porque faz parte da mensagem, faz parte desse texto também, mostrando o agir de Deus para aqueles que têm compromisso na casa do Senhor. É para nós, é para a nossa igreja, é para você. Compromisso com Deus é em todo o tempo. É em casa, é no trabalho, é na igreja, é na viagem, é na escola, é o professor ensinando, é a professora, é o irmão, é aquele na oração, é aquele na confissão. Todos têm que ter compromisso com Deus, porque compromisso é responsabilidade. Ninguém pode assumir um compromisso sem responsabilidade. Você já pensou um funcionário irresponsável, né? O patrão não quer. O patrão não quer. A gente tem que ver como Deus quer que faça o seu trabalho. Tanto o trabalho na igreja, como o trabalho no seu trabalho secular. No seu trabalho secular. Então, a ação de Deus é assim. O agir de Deus é assim, ele vê, ele sabe. Há um versículo que diz assim, que Deus percebe, Deus conhece, Deus vê. A vida de um homem bom, mas do homem mau ele também vê o seu comportamento. Mas o que nós queremos dizer no texto, no agir de Deus, Deus agiu na vida de Jonas, recebeu a incumbência de pregar aos ninivitas, e ele fugiu para Tarsis, chegou no porto, lá em Jope, comprou passagem lá no guichê marítimo, estava um navio, ele entrou e foi embora, diante da face do Senhor. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Os nossos pais, Adão e Eva, eles tentaram fugir da presença do Senhor, né? E eles tinham um privilégio, de todos os dias, o Senhor
na sua glória, vinha ao jardim conversar com eles, na viração do dia, naquele momento aprazível na presença do Senhor, assim como os irmãos consagrados que têm intimidade com Deus nos seus momentos de oração. Não é? Sente o prazer de estar na presença do Senhor. Então, era assim. Jonas fugiu. Foi embora no navio. Vai viajando, não estava nem preocupado com o que estava acontecendo. Mas se puder observar, a embarcação que ele estava, uma embarcação de pagãos. Às vezes, a gente deixa a casa do Senhor para se umbrear com o pagão. Pagão vamos dizer, aqueles que não fazia parte da comunidade do Senhor. Não fazia parte. Eram gentios. Mas ele foi para lá. Mas, em virtude da grande velocidade do navio, Deus alcança o fugitivo no mar, com uma grande tempestade. E ele é alcançado, insensível, vai ao porão do navio, nem sequer reflete o que ele poderia fazer para salvar uma cidade de 3 dias de viagem. Naquele tempo era medida, era do dia, né? Um dia de viagem. Então, estava lá, foi para o porão dormir. O mestre do navio, ou o capitão, podemos dizer assim, pergunta: o que é que você faz aí dormindo? Todo mundo aqui apavorado, você aí dormindo, o que é que está vendo com você? Fale ao seu Deus, conversa ao seu Deus. Seu agir de Deus na vida, usa o incrédulo, né? Usa vamos dizer, usa o ímpio para fazer o trabalho do Senhor, assim como ele usou até Nabucodonosor, lá da Babilônia, que elogiou o Deus de Daniel. O Deus de Daniel, a gente tem que perceber o que Deus, como ele age, né? Como ele age. O profeta Isaías, lá no capítulo 64, verso 4, tem na minha Bíblia, mas eu leio a versão corrigida e atualizada, porque na hora veio, quando eu esqueço de uma, eu me lembro da outra, né? Como eu já disse aos irmãos, que eu tenho dificuldade de ler. Eu já fui cego, e a gente, quando é cego, a gente perde a metade da visão. Deus dá, mas aquilo que o homem dá, né? Não é o que Deus dá. Deus dá o melhor, né? Mas quando a gente perde, Deus dá. Mas só quem dá o melhor é Ele. Quando Ele é quem cuida desde o nascimento. Eu vejo, vejo os irmãos. Se eu tirar, só vejo a pasta, né? Mas de perto eu leio a Bíblia, né? Mas, no entanto, não leio corretamente quando eu lia na minha juventude. Também é um enfado de canseira, né, meu irmão? Entrei no caminho de 79 anos de idade. 79 anos não é brincadeira não, meu. Para memorizar, saber, cuidar das coisas, é a misericórdia de Deus. Eu dou graças a Deus, porque Ele cuida da gente. Porque Ele cuida de todos nós. É o agir de Deus na minha vida e na sua vida e na nossa vida. E naqueles que têm compromisso com o Senhor. Aqueles que têm compromisso com o Senhor. Davi estava lá, doido, apavorado, com medo, e começou a fazer aquelas caretas para o rei, deixando a saliva cair na barba, que ele tinha barba grande, né? E resultado, ao rei, o agir de Deus na vida do rei, né? Tira esse homem daqui, esse homem está doido. Como é que vocês estão doidos aqui para falar comigo? Né? Mas não tem a graça, né? Trazer para dentro da minha casa. Davi saiu, foi lá para a caverna do Adulão. Uma caverna que tinha lá. Foi para lá.
a sua família soube. Está no versículo 1 e 2 do capítulo 22. Sua família foi para lá e o resultado. Chegou a família antes era contra. Agora a família é a favor. O agir de Deus na família de Davi. Todo mundo a favor. Está vendo? Todo mundo. Né? Quando nós temos compromisso com Deus, Ele age na nossa vida. Age na vida do jovem. Age na vida do adolescente. Né? O próprio Samuel foi um deles. Foi um deles. Deus o chamou na sua adolescência. Né? Porque ele foi uma dádiva da sua mãe para Deus. E quando nós damos o melhor para Deus, Ele nos ouve, Ele nos assiste, nos acompanha. É assim, meu irmão. Veja, o agir de Deus é assim na nossa vida. Entendeu? Mas Ele é assim. Por quê? Eu citei no capítulo 64, verso 4, do profeta Isaías. Na versão corrigida diz assim: aquilo que o homem não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. As coisas a quem Ele ama. Jesus lhe ama. O profeta Abacuque era um deles que era amado por Deus. Era amado. E ele tinha compromisso com o Senhor. Mandou. Alguém já disse que ele foi o primeiro que instalou o ortodoxo. O ortodoxo é aquele que os políticos botam para botar o retrato. Né? Ele disse: olha, escreva em letras grandes para quem passar correndo, veja. Um lugar visível. Ele foi o primeiro que botou o ortodoxo. Lá para cá, todo mundo quer botar. E aí a justiça eleitoral parece que proibiu, né? Hoje ninguém nem bota mais, né? Porque é proibido. Mas no tempo de Deus, Deus mandou botar. Bote lá para quem passar correndo, veja. Naquele momento, o agir de Deus estava para trazer nações de fora, de longe. De longe. Da Babilônia, do Baixo Babilônia, que era grande, né? Toda aquela geração, daquela região, o seu exército, vieram para destruir o povo de Deus, né? Destruir com a permissão de Deus. E Deus já tinha agido, já havia dito, pelo profeta Jeremias, fala das 70 semanas, que corresponde a 70 anos. 70 anos. E veio. Aí foi quando o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas na malhada, nos currais não hajam vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, que me faz andar como os pés da coça, não é aquele animalzinho que anda pulando, né? Que quando o leão sai atrás para pegá-la como presa, e ela pula e sai fora, né? Então, ele disse que o Senhor faz ele andar com os pés da coça. Isso é maravilhoso. Então, que possamos ser obedientes, ter compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor. Em todo o tempo. Porque o tempo é dele. Ele dá o seu tempo. Ele já me deu o meu tempo, sabe de quanto? Quase 79 anos. Completei 78, estou caminhando para 70. Foi o tempo que ele me deu. Eu não sei quanto é que ele vai me dar daqui para frente. Nem nós sabemos, né? Porque tudo é dele. Ele disse que o dia de amanhã não pertence a nós. Não pertence. Não é? Outro dia a gente viu aí a reportagem daqueles artistas. Eu estou preocupado com esse relógio. Esse relógio não está correndo não, né? Para mim já faz tanto que eu estou falando. E o resultado. Morreu um no Rio São Francisco. Fizeram
tanta homenagem àquele homem que ele só não fez ressuscitar, porque não foi permitido, porque o tempo dele foi aqui. Né? Então, devemos entregar nosso caminho, nossos compromissos. Jovem, você que está no começo da vida, pense que Davi foi um como você. Você pode se espelhar na pessoa de Davi, né? Você pode se espelhar na pessoa de Josué, que começou a tarefa com Moisés. Você pode se espelhar nos grandes homens de Deus, né? Porque é o agir de Deus que está na sua palavra para a nossa edificação espiritual. Deus age assim. Para concluir, gostaria de contar que o reverendo Francisco de Oliveira, certo dia ele estava na sua casa lendo o seu diário de bordo, que ele era um pastor que viajava muito, fazendo conferência internacional. Ele estava no Rio de Janeiro, lendo o seu livro, seu diário de bordo, e a porta ele deixou meio aberta. Quando ele percebeu, um ladrão ia chegando para entrar na porta. Ele disse que pulou como um raio, mas o ladrão foi primeiro. Foi primeiro. E botou a mão para abrir a porta. Pegou no ferrolho. Aí ele levou a Deus o seu pensamento para que Deus pudesse agir na sua vida. E ele olhou para aquele ladrão e olhou para as mãos dele e disse: você já olhou as suas mãos? Como que se nunca ele tivesse visto a mão de um ser humano? E o ladrão ficou preocupado. E quando o ladrão foi olhar para as mãos, ele disse: que mãos bonitas! Que mãos mais bonitas! O que é que você tem feito com essas mãos? Aí o ladrão caiu em choro, né? Não, porque eu... Aí ele continuou dizendo: você rouba, por que você rouba? Você acha que isso é importante para você, roubar? Então está aí a casa, está a casa toda aí para você. Leve o que você quiser e puder. Aí o ladrão disse: não, porque eu comecei a roubar com 8 anos de idade, que meus pais me botaram de casa para fora, e o resultado é que eu entrei nessa vida, já estou com 48 anos. Ele disse: quando... Aí ele deu uma palavra de salvação para ele, que o Deus que cuida de todas as coisas, né? O Deus que age, ele supre, ele muda, ele transforma a vida do homem, por mais pecador que ele seja, ele transforma, torna-se um homem de Deus, né? De uma vida transformada pelo poder de Deus. E o agir de Deus é assim, meu irmão. Ele age para que as pessoas se transformem. Tantas pessoas que são enveredadas na cachaça, na prostituição, não têm condições de libertar-se, né? Mas o poder de Deus é grande, né? O poder de Deus é salvação para todo aquele que crê, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e 17, ele diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, né? Primeiro do judeu e do grego, né? Agora ele disse que de fé em fé o justo viverá pela fé. A pessoa é justificada diante de Deus pela fé, porque a fé, lá o escritor aos me foge a memória, mas depois eu digo, né? Ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus, as coisas que se esperam, capítulo 11, das coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se vê, porque por ela os antigos obtiveram testemunho diante de Deus. Testemunho é compromisso, e esse compromisso você também pode ter para que seja ricamente abençoado. Eu estava sentado aqui atrás, só estava vendo aqui um copo com água, né? Vou tomar um gole. Não vi, ouvi a apresentação dos visitantes, mas não sei se tem pessoas crentes ou não.
E nós queremos lançar um desafio para Deus possa agir na sua vida mesmo. Não é o pregador, não. O agir é de Deus. Ele é quem age. Ele é quem transforma. É o Espírito Santo que mostra o errado. Aquele que está errado, ele mostra. Né? Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque o homem que não conhece o Evangelho nem o poder de Deus é cego, segundo as Escrituras. Cego, porque não conhece. A sua mente é atrofiada. Né? É atrofiada, ele não entende, ele não tem condições. Só a graça de Deus, como diz a sua palavra lá em Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele é quem transforma as pessoas. Hoje em dia, como as coisas mudam tanto, né? Hoje é tanta coisa para encher a mente humana, né? Para encher a mente humana, que a pessoa fica até sem saber fazer a sua opção. Mas o Espírito Santo, ele é quem trabalha no coração e na vida de qualquer pessoa. Né? E aqueles que está escrito no livro da vida, um dia ele vem para a presença do Senhor, sem ele querer. Tantos na Bíblia que já aconteceu assim. Então, se tiver alguém que Deus falou o seu coração, essa é uma oportunidade, vamos dizer, ímpar. Né? Essa é uma oportunidade. Aceite Jesus como seu Salvador, para que você possa, no dia a dia, ser bênção para a sua família, para seus filhos. Nós estamos numa geração que os filhos já não obedecem os pais. Desde pequenininho, já está, né, babinho, tá, é da geração humana, entendeu? Então, a gente precisa ser instrumento de Deus no meio da nossa família. Fica aqui o convite. Se tiver alguém no nosso meio, procure falar com o presbítero, né? Maxwell, que é o nosso presbítero, secretário da igreja, né? Faz parte da secretaria, da mesa administradora. Fale com ele. E se você sentiu que nessa hora você deve, que a palavra de Deus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, né? E diz que a palavra de Deus que os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Você entendeu a mensagem? O Espírito Santo lhe orientou? Então, não precisa levantar a mão, não. Não precisa. Basta somente ficar de pé. Fique de pé para Jesus. Somente. Tem alguém nessa noite que quer dedicar a sua vida para Jesus, para ter uma vida transformada? Faça o teste com Deus. Não é com a mensagem, não é com o que está aqui falando. Faça o teste com Deus. E veja a mudança na sua vida. Amém?